Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de comunicação da União Planetária, onde a gente traz pessoas especiais que estão refletindo, realizando, eh, estudando, propondo soluções diante dos desafios contemporâneos. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu estou muito emocionada de tê-lo aqui com a gente, vocês vão saber daqui a pouquinho por quê. E eu escolhi uma poesia especial pensando nessa pessoa. E a poesia é uma poesia da nossa querida Cecília Meirelles, que diz assim: no mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta. E sobre ela, o dia inteiro. Entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. Então, é com essa poesia que eu quero convidar para estar conosco o nosso querido cientista, Carlos Nobre. Carlos Nobre, que alegria ter você conosco. Muita gratidão por ter aberto a sua agenda preciosa para estar com a gente no Terra Meu Amor, professor. É uma alegria muito grande, realmente, tê-lo aqui com a gente e poder beber diretamente da sua sabedoria e do seu caminho. E eu escolhi essa poesia porque ela reflete, através da poesia, a complexidade do que a gente vive, a complexidade sistêmica, né, do nosso planeta, que faz dialogar um planeta com uma asa de uma borboleta, com um jardim, com o tempo, com o sem-fim. Então, assim, antes de avançarmos nesse mergulho sobre a complexidade da graça do viver, eu gostaria de apresentar ao senhor, né, professor Carlos Nobre. Ele é um cientista da climática, ele foi o Nobel da Paz no ano de 2007, junto com um grupo de pessoas, e ele fez a sua carreira no INPA de Manaus e de São José dos Campos. Ele é membro da Academia Mundial de Ciências, da Academia Brasileira de Ciências, membro estrangeiro da Academia dos Estados Unidos e do Royal Society na Inglaterra. Então, assim, é com essa vastidão de experiência que a gente vai conversar com o professor sobre esse tema que, inclusive, está levando o senhor aos Estados Unidos para tratar dessa questão dos desafios do clima nesse momento, né? Professor, bem-vindo ao nosso Terra, Meu Amor. Muitíssimo obrigado, Regina. É uma grande satisfação estar no Terra, meu amor, conversando com vocês sobre como preservar a violeta e a asa da borboleta. Sim, exatamente, professor. E é isso que eu vejo, cada palestra sua que eu assisto, eu vejo essa sua síntese, essa sua grande síntese que o senhor consegue promover e provocar no coração e na mente de quem lhe escuta. Professor, a gente está vendo aqui no Brasil, recentemente, todo um cenário que aponta e confirma que nós estamos realmente atravessando um momento de profundas transformações. Agora mesmo no Rio Grande do Sul aconteceu essa tragédia, né, com os nossos irmãos gaúchos, e a gente está vendo, né, em julho o que aconteceu na Europa, os incêndios, um verão castigando, também as geadas, a gente escuta falar nas geleiras. O que o senhor pode falar sobre esse tema nesse momento em que, durante algum tempo, negaram essa realidade das mudanças climáticas? E o senhor tem sido uma voz de alerta esse tempo todo. Como o senhor está percebendo essa denúncia que a Terra está nos trazendo agora, concretamente? A Terra está nos trazendo essa denúncia de uma forma muito clara. A ciência já vinha apontando, anos e anos atrás, que se nós continuássemos a aquecer o planeta, os extremos climáticos de toda a natureza, ondas de calor, secas, tempestades super intensas que geram enormes desastres naturais, incêndios na vegetação, quebra de safras agrícolas, um enorme risco para a biodiversidade do planeta. A ciência vem apontando que nós tínhamos e temos que reduzir esse risco. Infelizmente, globalmente, as emissões dos gases de efeito estufa
que é o principal fator do aquecimento global, continuam aumentando no planeta. E a ciência sempre dizendo, olha, nós temos que reduzir, nós temos que zerar. Nós não estávamos e ainda não estamos caminhando nessa direção. Então, é muito importante perceber que as mudanças climáticas já são as responsáveis por toda a intensificação desses eventos extremos. Por exemplo, a onda de calor, o ano passado, na Europa, em boa parte da Europa, levou à morte de 61 mil pessoas, principalmente idosos acima de 70 anos. Essa super tempestade que aconteceu na Líbia nos últimos dias já levou à morte de mais de 10 mil pessoas e talvez chegue a 20 mil pessoas. E nós temos esses eventos extremos acontecendo em todo o planeta. Os meses de junho, julho e agosto desse ano foram os mais quentes do registro histórico. Isso desde que existem medidas de temperatura, mas também a ciência mostra que por milhares e milhares de anos, nunca a temperatura do planeta esteve tão quente como no ano passado, como nesse ano. Então, e também com ondas de calor tivemos recordes de incêndios de vegetação, incêndios no Canadá, incêndios na Grécia, incêndios em várias partes do mundo. A vegetação está ficando muito, muito vulnerável às mudanças climáticas e que está trazendo enormes desafios, como eu chamo nas minhas palestras. Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, que é o Acordo de Paris, e reforçado na COP26 em Glasgow em 2021, não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, nós precisamos quase que reduzir em 50% as emissões de agora até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Eu considero esse o maior desafio que a humanidade já enfrentou, porque nós não estamos reduzindo as emissões. Sim, sim, professor. E, inclusive, eu ouvi o senhor outro dia numa palestra, algum tempo atrás, o senhor acenando com possibilidades de novos desenhos de ocupação humana, transformando um futuro apocalíptico numa possibilidade de um futuro sustentável. Então, o senhor trazia a possibilidade, por exemplo, da ressignificação das relações entre o ser humano e a Amazônia, por exemplo. E aqui no Brasil nós temos 5 biomas extraordinários, né? Pantanal, Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, 8 mil quilômetros de costa. Então, assim, o Brasil pode dar um testemunho extraordinário de como ser resiliente e se colocar numa outra perspectiva. O senhor acredita que é possível realizar isso assim de uma forma tão a curto prazo, que nós estamos em 2023, 2030, está aí na porta? Como que o senhor vê iniciativas necessárias e fundamentais das políticas públicas num casamento com a sociedade para um novo desenho? Sem dúvida, o Brasil tem que colaborar com todos os países do mundo. O Brasil é atualmente o 5º maior emissor de gás de efeito estufa. 75% das emissões nos últimos anos, até 2022, entre 70% e 75%, vinham da mudança dos usos da terra, que é 50% das emissões, desmatamentos, principalmente da Amazônia, e cerca de 25% das emissões, agricultura, 18% das emissões, queima de combustíveis fósseis, um dos países do mundo com o menor índice de emissões devido à queima de combustíveis fósseis, mas um dos países com maior índice de emissões devido ao desmatamento. Então, nós temos um enorme desafio. Por quê? Porque todos os países têm que ir na mesma direção, principalmente os que mais emitem. Em 2021, as emissões per capita dos brasileiros chegaram a 11 toneladas de gás de efeito estufa por habitante, per capita, total de emissões do Brasil dividido por 215 milhões de habitantes. Isso é altíssimo, isso é mais alto até do que a emissão per capita da China, que é 10,5, das mais altas do mundo. Historicamente, o Brasil foi o 4º país que mais emitiu, 84% das nossas emissões, desde o final do século XIX,
mudança dos usos da terra, os desmatamentos da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia, do Pantanal e também emissões da agricultura. Então, nós temos enorme responsabilidade. Agora, eu tenho feito esse desafio que nós temos condição de enfrentar. O Brasil pode ser o primeiro país de grandes emissões a zerar as emissões, muito antes de China. China hoje é o país com as maiores emissões, hoje, historicamente, é os Estados Unidos, mas a China hoje é o país com a maior parte das emissões. Estados Unidos, Índia, nós podemos ser o primeiro país de grandes emissões a zerar suas emissões. Por quê? Como eu falei, 75% das emissões vem dos usos da terra. Quase todo o desmatamento dos biomas brasileiros são ilegais. Infelizmente, na Amazônia, fortemente associados com o crime ambiental, com o crime organizado, que praticamente tomou conta de toda a Amazônia, de todos os países amazônicos, não só do Brasil. Mas nós temos essa responsabilidade, nós podemos rapidamente zerar as emissões. O Brasil tem uma fantástica experiência positiva. Nós reduzimos em 83% os desmatamentos da Amazônia de 2004 até 2012. Então, nós sabemos como fazê-lo. Esse ano, até o mês de agosto, nós já tínhamos reduzido os desmatamentos da Amazônia em quase 50% em 8 meses. Então, por quê? Porque praticamente todo o desmatamento na Amazônia é ilegal. Como eu falei, ele é controlado pelo crime ambiental. Então, ações eficazes do governo, de todos os governos, principalmente do governo federal, mas também dos governos estaduais dos estados amazônicos, elas estão sendo muito efetivas. Nós temos que atacar muito o crime organizado, que controla a grilagem de terra, a mineração ilegal, o tráfico de animais e também associado com o tráfico de drogas. Então, esse é um enorme desafio de todos os países amazônicos e o Brasil, nesses primeiros 8 meses, está mostrando o caminho. Então, esse ano, se nós reduzirmos as emissões na Amazônia em 50%, nós já reduziremos as emissões totais do Brasil entre 20% e 22%, o que é muito, vai mostrar que o Brasil, sim, ele pode chegar em 2030 já com 50% das suas emissões reduzidas. É lógico que também políticas governamentais, nós temos que subsidiar muito, por exemplo, a agricultura familiar. Nós temos mais de 4 milhões de agricultores familiares, pequenos agricultores, eles têm que ser muito incentivados e também subsidiados com apoio do governo federal e governos estaduais, para que eles também transformem a agricultura numa chamada agricultura regenerativa. E também os grandes agricultores. A maior parte das emissões da agricultura vem da pecuária, e principalmente das grandes fazendas pecuárias. A pecuária responde por 90% do primeiro desmatamento da Amazônia. Então, nós temos que caminhar nessa direção, zerar os desmatamentos, acelerar a prática da agricultura regenerativa, da pecuária regenerativa, que também é muito mais resiliente aos extremos climáticos. Os extremos climáticos trazem enorme prejuízo para a produção de alimentos, por exemplo. Então, quando se faz a chamada agricultura regenerativa, que é agricultura mesclada com o bioma natural, se é floresta, se é cerrado, se é caatinga, então isso protege bastante a cultura agrícola, protege bastante o gado para a sua produção, vamos dizer assim, respondendo muito positivamente aos extremos climáticos. Então, essa agricultura e pecuária regenerativas, elas diminuem as emissões e a tornam muito mais resiliente. Então, esse é o caminho. E é lógico, o Brasil é um dos países que tem o menor percentual de emissões por queima de combustíveis fósseis para gerar energia, porque nós temos muita energia, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, hoje já é a forma de gerar eletricidade mais barata do mundo. Então, nós podemos também, rapidamente, diminuir a queima de combustíveis fósseis. Em resumo, o Brasil tem toda a possibilidade de ser o primeiro país de grandes emissões a
reduzir em 50% suas emissões até 2030 e até 2040 zerar as suas emissões líquidas. Como que é zerar as emissões líquidas? É praticamente tornar o nosso sistema de geração de energia quase que totalmente energias renováveis, sistemas de transporte de veículos, com veículos elétricos, com ônibus elétricos, também com biocombustíveis, e também compensar algumas emissões. Por exemplo, a pecuária sempre tem emissões, o gado arrota metano, um super poderoso gás do efeito estufa. Aí, as emissões líquidas zero significa você tem algumas emissões e você compensa com restauração florestal. O Brasil tem um enorme desafio de restaurar uma gigantesca área de todos os biomas, principalmente da Amazônia. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Professora, o senhor trouxe questões assim importantíssimas que eu estou aqui me organizando, como é que eu vou lhe perguntar? Porque o senhor traz essa questão da agricultura familiar, e quando eu lhe escuto falar em novos padrões através de uma agricultura regenerativa, me vem como pessoa do Planalto Central. Eu estou falando aqui de Brasília, o senhor está falando de São José dos Campos. Aqui, Brasília, se por um lado a Amazônia teve uma redução imensa de desmatamento, por outro lado, o nosso Cerrado, que é uma floresta de cabeça para baixo, que somos o berço das águas, cabeceira das maiores bacias hidrográficas do Brasil, nós estamos sofrendo uma devastação brutal, e isso aí veio através do CAR, do cadastramento da agricultura rural. Então, assim, a gente está vendo o absurdo e a graça andando juntos nesse momento. Porque se de um lado nós somos a cabeceira das águas, por outro nós estamos com nosso cerrado totalmente devastado, não por agricultura familiar, mas por o contrário, pelo agronegócio. Então, isso esbarra em contradições muito grandes. E eu queria ouvir o senhor, assim, como um cientista, como um homem que se dedica a toda essa reflexão fundamental para o momento, qual é o papel, por exemplo, de uma educação política, uma educação da nossa própria classe política, porque a gente vê o paradoxo também dentro do Congresso Nacional. De um lado, vozes trazendo esse cenário e uma perspectiva da necessidade da mudança, e de um outro, um lobby para manter o status quo. Como é que o senhor acha que a gente vai lidar com esse desafio, professor? Lidar com esse desafio, ele tem que passar muito pelo sistema educacional da agricultura brasileira. Se nós olharmos globalmente falando, a classe econômica e política mais negacionista das mudanças climáticas é do agronegócio. Isso é verdade no Brasil, isso é verdade na Argentina, isso é verdade nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na Austrália, para dar pequenos exemplos. O setor econômico político mais negacionista das mudanças climáticas no mundo é o setor do agronegócio. Então, nós temos um enorme desafio de, já nas escolas de agronomia, começar a capacitar os jovens formados. A ciência mostra com clareza os riscos das mudanças climáticas para toda a agricultura, e a agricultura regenerativa, a agricultura sustentável, utiliza uma área muito menor. Então, essa força política que nós temos, por exemplo, do agronegócio no Congresso brasileiro, nas assembleias legislativas, na Câmara de Vereadores de todo o país, você deu o exemplo do Cerrado, ela tem que entender que não é necessária essa agricultura expansionista para ter a melhor agricultura do mundo.
O Brasil pode caminhar, o Brasil é o 4º maior produtor de alimentos do mundo, o 2º maior exportador de alimentos do mundo. Mas pode-se caminhar para a agricultura regenerativa, para a pecuária regenerativa, que usa uma área muito menor. Só para lhe dar um número, nós temos quase 1,6 milhões de quilômetros quadrados de pastagens no Brasil da pecuária. A média é 1,2 a 1,1 a 1,2 cabeças de gado por hectare. Isso é baixíssima produtividade da pecuária. Você pode praticar, várias fazendas pecuárias no Brasil já praticam o chamado Sistema Integrado Lavoura, Pecuária, Floresta. Você tem árvores crescendo, você tem uma lavoura e uma pastagem, e você vai mantendo o gado alguns meses na pastagem, se alimentando, aí depois você muda esse gado para outra pastagem, você replanta algumas culturas agrícolas ali, que refazem a fertilidade do solo. Você tem as árvores, o gado adora a sombra, só para lhe dar um número. O gado, quando tem sombra, o boi, ele engorda 200 gramas por dia a mais que quando não tem sombra. A vaquinha, a vaca, aumenta 10 a 20% a produção de leite quando tem sombra. Então, esse sistema integrado lavoura, pecuária, floresta, ele protege bastante, ele tem um valor econômico muito maior, porque além da carne e do leite, você tem a cultura agrícola, e retira gás carbônico da atmosfera com o crescimento das árvores. Você pode, inclusive, o pecuarista entrar no mercado de carbono, ter um grande benefício por isso. E aí, esses inúmeros exemplos que tem no Brasil dessa pecuária, que não usa fogo. O pecuarista brasileiro tem que parar de usar fogo. Pecuária moderna não usa fogo. Você replanta as gramíneas sem precisar usar fogo. Você fazendo isso, você faz o solo absorver muito mais carbono, as raízes das gramíneas vão ficando no solo, aí você atinge o zero líquido de emissões. Já há várias fazendas pecuárias que estão com emissões líquidas zero, e você tem entre 3 e 4 cabeças de gado por hectare. Você tem 2, 3, 4 vezes mais do que a média. É muito mais produtiva, é muito mais lucrativa, faz todo sentido. Só para dar o exemplo, o boi é responsável por 50% das nossas emissões, o desmatamento e as emissões diretas dos bois. Então, é só para dar esse exemplo, como nós devemos caminhar para essa agricultura e pecuária regenerativa e acabar com essa lógica, só porque o Brasil é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o agronegócio tem um discurso político que é um discurso político terrível, um discurso político fascista. Vamos sempre expandir, vamos sempre expandir, vamos sempre expandir. Não, não é necessário. O Brasil pode continuar sendo um país imenso de produção de alimentos, reduzindo muito a sua área, com uma pecuária e uma agricultura regenerativas muito mais produtivas. E o que está acontecendo no mundo também, já começa a acontecer no Brasil em pequena escala. No mundo, nós estamos indo na direção da pecuária, da agricultura urbana e periurbana. Com isso, nós produzimos a maior parte dos alimentos que alimentam as populações muito próximas, nós diminuímos as emissões também do transporte de alimentos, e tem um enorme potencial a agricultura urbana, a agricultura periurbana. Nós já temos belíssimos exemplos nos países desenvolvidos, por exemplo, como Nova York, em Manhattan, tem um prédio que foi convertido num produtor de hortaliças e uma série de produtos, e que funciona 365 dias por ano, mantém o clima lá mesmo durante o inverno. Então, isso é uma tendência mundial. Se o Brasil não acompanhar essa tendência mundial, também economicamente o nosso setor agrícola vai perder nas próximas décadas o seu papel de liderança. Então, é isso, nós temos que mudar culturalmente, e para isso precisa ter também mudanças nas escolas de agronomia e mudanças políticas, e quem elege os políticos somos nós. Então, nós temos que começar a exigir que não sejam mais eleitos esses políticos
do agronegócio expansionista, esses políticos negacionistas de mudanças climáticas, que, infelizmente, no mundo inteiro, o setor mais negacionista é o do agronegócio. Sim, e professor, eu concordo completamente com o que o senhor está trazendo, e eu diria também o seguinte, que o cenário que se anuncia para a gente agora, com o governo Lula, ele já colocou a questão da emergência climática como uma pauta prioritária, não é? A questão do desmatamento, o PPCDAN, né? E nos diferentes biomas. E o senhor estava falando agora dessa questão do agronegócio, eu estou me lembrando aqui da paisagem que a gente vê aqui em torno de Brasília, não é? Que justamente a gente vê aquela aridez, é um deserto verde, não é? Porque a gente não vê a presença. Eu fico imaginando, né, os polinizadores, toda a biodiversidade completamente comprometida. E os estudos têm apontado a relevância da gente ter uma biodiversidade em equilíbrio para lidar justamente com esses processos da vida diante das emergências climáticas, né, professor? Sem dúvida, e é muito importante esse ponto que você levantou. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia é a maior biodiversidade do planeta. Quanto que é a biodiversidade na economia brasileira? Quase nada. A cadeia da carne na economia brasileira é 7% do PIB. Todos os produtos da biodiversidade, a mandioca, o açaí, a castanha, o cacau, tudo, é quase nada. É quase nada da economia brasileira. Esse é o grande potencial. Manter os biomas, desenvolver uma nova sociobioeconomia com a nossa imensa biodiversidade e industrializar esses produtos, porque país de classe média é país industrializado, então nós temos que fazer uma neoindustrialização e sermos talvez o primeiro país do mundo a se tornar um país desenvolvido com base na biodiversidade. Sim, e professor, uma outra questão que o senhor trouxe em relação à agricultura periurbana, nós hoje, praticamente 85% dos brasileiros está em cidades, né? Então, isso vai demandar também um novo desenho urbano, uma nova forma de lidar com o desenho modernista que a gente herdou, para colocarmos um desenho, vamos dizer assim, de um urbanismo sustentável, um urbanismo que dialoga com a natureza. Como é que o senhor vê esse caminho possível aqui no Brasil? Sem dúvida, esse é um caminho muito importante. Nós temos que, nas cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades, nós temos que desenhar políticas de ocupação do espaço urbano com restauração do bioma, restauração florestal. Com isso, nós diminuímos muito o impacto das mudanças climáticas. Quando nós temos florestas nas áreas urbanas, a temperatura cai muito, controla a poluição, elimina as árvores, eliminam muito da poluição e também cria um clima muito mais favorável a essa agricultura urbana e periurbana. Esse é o caminho que já começa a acontecer no mundo. O Brasil é um dos países que tem muito atraso no sistema de urbanização. Nós eliminamos todos os biomas praticamente nas nossas áreas urbanas, historicamente, por séculos. Nós temos que inverter, nós temos que realmente restaurar imensamente os biomas das nossas cidades. Sim, professor. E trazer um novo desenho, porque a gente está vendo os impactos, né, das enchentes, de tudo, justamente em função de ocupações inadequadas que demandam um outro desenho e outras soluções da relação ser humano-território. Professor, eu poderia ficar com o senhor dias conversando, não tenho dúvida, e eu garanto que os telespectadores vão estar dizendo assim: ah, não. Mas eu gostaria de já deixar um convite para depois que o senhor vier dos Estados Unidos, a gente voltar a conversar, o senhor trazer para a gente o que o senhor escutou lá e de que forma que o Terra, Meu Amor pode contribuir. Sempre que o senhor tiver uma pauta que o senhor achar importante, traga para a gente. O senhor tem um lugar cativo no nosso programa Terra, Meu Amor, principalmente porque, através das suas palavras, eu presinto um tom de esperança, de que é possível que a gente consiga, vamos dizer, lidar com esses desafios do momento e buscar um novo ponto da espiral das relações da gente com a natureza. Muitíssimo obrigado. Regina, terra é o nosso amor. Sim.
a terra é o nosso amor. Muito obrigada, professor. E a você que está com a gente, até o nosso próximo encontro. Até lá.